amiga querida, meu amigo querido, tudo bem? Eu sou Renato Modesto e este é o canal Aldeia Universal, espiritualidade, autoconhecimento e expansão da consciência. Muito obrigado por estar acompanhando os vídeos aqui do canal e se você ainda não se inscreveu, por favor, faça isso o quanto antes. Assim você ajuda o canal a crescer e é avisado da postagem de cada episódio inédito que eu lançar. Muito bem, hoje nós vamos tratar de um tema presente nas tradições mágica, esotérica e xamânica, os elementais da natureza. Nós vamos falar sobre as suas características, além de diferenciá-los dos seres elementares, que apesar do nome parecido, são algo completamente diferente, como nós vamos ver. É bem própria do xamanismo a visão de que todo o universo manifestado é regido por entidades ou deidades, em outras palavras, por elementais. Mas nós encontramos essa teoria em muitas outras tradições. Na linha oriental budista, os elementais da natureza são chamados devas. São as inteligências que dão vida e guardam os componentes da natureza manifestada. Dentro da magia, do esoterismo e mesmo da teoria evolucionista do espiritismo, quando o princípio divino primordial absoluto se manifesta no plano da dualidade, os seres incorporam-se à matéria em graus progressivos, como mineral, depois como vegetal, depois como animal e finalmente no nosso reino humano. Nas fases mineral, vegetal e animal, o ser é chamado elemental. No plano humano, nós já falamos em alma ou espírito. Muito bem, o início da jornada da consciência no plano da manifestação começa então nos minerais. Só depois de adquirir todo o aprendizado nesse reino, a alma individual está apta a passar para o próximo estágio, para o reino vegetal. Em seguida para o estado animal e, finalmente, humano. Dentro da tradição mágica e esotérica, os elementais podem se apresentar a um vidente com aparência antropomórfica, isso é, semelhante a homens ou mulheres. Quando nós falamos em espíritos elementais da natureza, nós pensamos normalmente, então, nos espíritos dos animais e das plantas. Mas a natureza é ainda maior e mais complexa. Para o esoterismo, para a magia, para a teosofia, os elementais da natureza também animam e protegem planetas, universos, galáxias e sistemas de galáxias. O Sol, por exemplo, dentro dessa concepção, é um ser vivo inteligente, um Deus elemental. A nossa amada Mãe Terra também. Pachamama, como chama o xamanismo andino, é o elemental da nossa casa, do nosso planeta. O mesmo se aplica à Lua, aos outros planetas, enfim, a todo o universo. Lembrando sempre, minha gente querida, que os objetos do universo, tanto os materiais quanto os espirituais, incluindo todos os planos e dimensões, todos os deuses, espíritos, elementais, todos os homens, animais, plantas, minerais, tudo, só pode ser visto dessa forma múltipla e dual, do ponto de vista limitado do ego, ou do nosso corpo-mente. Porque de um ponto de vista mais profundo e essencial, o que existe é um espírito único, a consciência pura cósmica universal, ou seja, nós. Todos esses reinados, todos esses seres concretos e mágicos não existem fora da gente. Eles só existem em nós. Dizer que eles existem na nossa consciência não é exatamente correto, porque nós não somos algo que possui uma consciência. Nós somos a própria consciência que engloba tudo, o universo inteiro, em todas as suas variações. Isso posto, os elementais, esses seres ou espíritos da natureza, vibram na força de um dos 4 elementos primordiais,
terra, ar, fogo ou água. Mas, segundo diversas linhas do ocultismo e do esoterismo, existem também elementais do éter, o quinto elemento da natureza, o mais sutil de todos. De acordo com a ciência antiga e medieval, o éter seria a quintessência. Isso é, o material sutil primordial que dá forma ao universo manifestado. Aquilo que os espíritas chamam de fluido cósmico universal e os hindus chamam de prana. O éter seria então, dizendo de modo figurado, o tecido da consciência cósmica manifestada, o material ou substância que compõe tudo e permeia tudo num plano essencial. Acho interessante comentar que na idade moderna e contemporânea, nos dias de hoje, portanto, o conceito de éter é usado em várias teorias da física para explicar fenômenos naturais como a propagação da luz e a gravidade. Eu acredito que faz todo sentido a ciência chegar à conclusão de que existe, de fato, uma substância básica única que compõe todo o universo. Isso se encaixa perfeitamente ao fato de que a multiplicidade é ilusória e de que o nosso universo é, na verdade, um só. Brahman, para usar a nomenclatura hindu, a consciência cósmica pura. Enfim, para algumas linhas do esoterismo, esses elementais relacionados à substância primordial da natureza, o éter, são divindades ou devas de uma grande elevação vibratória e espiritual. Sendo que o maior responsável por essa substância fundamental da natureza é o arcanjo Metatron, sobre o qual nós falaremos em episódios futuros aqui do canal. Vamos falar agora dos elementais dos 4 elementos básicos, presentes e atuantes no nosso plano terreno. Em primeiro lugar, vamos falar dos elementais da água, que são chamados no esoterismo de ondinas, ninfas, nereidas e sereias. Nós temos também os tritões, que são a variação masculina das sereias. O elemento água tem uma relação com o nosso corpo astral ou emocional, com as nossas emoções. A água também é purificadora, limpando energias nocivas e vivificando energias boas. Esses elementais que trabalham na linha da água trabalham muito, portanto, no plano emocional e psicológico, curando traumas, limpando tristezas e dando força aos sentimentos positivos como o amor e a alegria. Por sinal, no campo da psicologia e da poesia, o mar e as suas profundezas é uma das metáforas mais utilizadas para o inconsciente, para os conteúdos emocionais que estão além da racionalidade. Na magia, acredita-se que as ondinas ou elementais da água podem se metamorfosear na espuma do mar. Ondinas, tritões, sereias e nereidas vivem nas águas salgadas do mar. As ninfas, por sua vez, vivem nos rios, fontes e mananciais de água doce. Agora os elementais do fogo, que no esoterismo são chamados salamandras. Essas entidades, as salamandras, têm relação com o poder sagrado de transmutação que existe nesse elemento, no fogo. O fogo destrói o que precisa ser destruído para que surja o novo e o melhor. É interessante que, observando com atenção uma fogueira ou tirando fotos de uma fogueira, é muito comum a gente encontrar formas antropomórficas, isso é, com aparência semelhante à de um corpo humano. Alguns podem dizer que isso não passa de quê? De pareidolia. E o que é essa palavrinha complicada, pareidolia? Ela se refere a um fenômeno psicológico no qual nós reconhecemos imagens de aparência humana, rostos ou corpos, em objetos, em sombras ou em qualquer outro estímulo visual. Mas, do ponto de vista de quem acredita no esoterismo, como eu, algumas fotos conseguem de fato captar os espíritos do fogo dançando, os elementais chamados salamandras.
Quanto aos elementais da Terra, eles são as inteligências que animam planetas inteiros, mas também florestas, plantas e flores. Na magia, esses elementais da Terra são chamados gnomos ou duendes. São muito famosos, não é verdade? Muita gente diz que já viu gnomos ou duendes na natureza ou mesmo em jardins. O elemento primordial Terra tem relação com firmeza, com força, com sustentação, prosperidade, fartura, abundância e também com equilíbrio. Nós precisamos da força desse elemento, a Terra, para viver de forma harmônica durante o período da nossa encarnação no corpo físico. Muito bem, finalmente, quanto aos elementais do ar. Esses são os elementais chamados na magia de fadas e silfos, que são pequenos seres alados. O ar é o elemento primordial que tem relação com a inteligência, com o conhecimento, com a sabedoria e com a própria consciência pura universal que todos nós somos. Entre os maiores estudiosos e autores da magia e do esoterismo, nós temos o mago Papi. Se escreve Papus, mas se pronuncia Papi. Papi viveu entre 1865 e 1916 e ele escreveu várias obras importantes sobre ocultismo e sobre magia. Segundo ele, os elementais têm um aspecto variável e estranho. Ora, eles se manifestam como uma multidão de olhos espreitando um indivíduo. Ora, eles aparecem como pequenos pontos luminosos rodeados de aura fosforescente. São imagens fortes, não é? Eles também podem aparecer para Papi como criaturas indefinidas, combinações de formas humanas com formas animais. Na tradição da magia, é muito comum o ritual de invocação de elementais, onde um mago, dentro de um círculo mágico de proteção desenhado no chão, chama pelos elementais, dirigindo-se às direções corretas e manipulando objetos mágicos que são relacionados a cada elemento da natureza. Segundo os estudos da magia, é muito importante que o mago esteja protegido, porque os elementais, ou potências do astral, como também são chamados, podem apresentar atitudes, digamos, selvagens e, portanto, potencialmente incontroláveis e perigosas. Embora a gente não deva encarar nenhum dos nossos estudos aqui do canal com um olhar ingênuo e muito menos supersticioso, me parece interessante levar em conta esse alerta dos estudiosos da magia. Invocar elementais fora de um ritual bem firmado e, portanto, sem proteção, sozinho na floresta, por exemplo, pode ser no mínimo assustador e, dependendo do caso, pode se tornar realmente perigoso. Nós temos que lidar com muito cuidado com essas forças, porque elas são de fato muito poderosas. Outro ponto importante é não confundirmos as divindades da natureza, os elementais, com os seres elementares, porque são duas coisas completamente diferentes. Elementais, como nós vimos até aqui, dão vida e zelam pela natureza, sendo classificados de acordo com os 4 elementos, que são, afinal de contas, os elementos constituintes da própria matéria que compõe a natureza. Já os elementares, esses são criações da capacidade plasmadora da mente humana. No nosso episódio aqui do canal, em que eu falo sobre defumação, eu comento sobre a capacidade que todos nós temos de criar no astral formas energéticas a partir das nossas emoções, dos nossos pensamentos e vibrações. Se você ainda não assistiu a esse episódio, vale muito a pena ver depois. O título é A Força da Defumação. O que importa ressaltar aqui é que a pessoa que alimenta sua mente e, em consequência, os seus corpos sutis, com raiva, com ciúmes, inveja, maus sentimentos, maus pensamentos, acaba por atrair o quê? Sujeira astral, aquilo que nós chamamos miasmas ou larvas astrais. Além, é claro, de espíritos e entidades de baixa vibração, os famosos obsessores, ou como se diz popularmente, os tão inconvenientes encostos.
Mas pensamentos de baixa vibração continuados podem criar mais do que miasmas ou sujeira e doença astral. Eles criam verdadeiros seres malfazejos, aquilo que nós chamamos formas pensamento ou elementares. A princípio, os elementares negativos permanecem como parasitas no campo energético sutil do próprio Criador, alimentando-se da sua vibração. O aspecto bom desse assunto é que bons sentimentos, boas intenções e boas emoções também criam formas pensamento ou elementares positivos e curativos, capazes de trazer luz e cura para a própria pessoa e para os outros. É importante saber disso tudo, então, para não confundirmos os elementais, que são os espíritos da natureza, com os elementares, que são essas formas pensamento criadas pelos seres humanos. Duas coisas, portanto, muito diferentes. Muito bem, existem rituais de magia prática que são voltados para atrair e manipular esses seres e energias sobre os quais nós estamos conversando, utilizando tanto os elementais quanto os elementares como aliados para atingir objetivos no plano sutil que depois reverberem no plano físico. Pessoalmente, eu não gosto nem um pouco dessa ideia de manipularmos essas potências com uma mentalidade utilitária, em busca de conseguirmos vantagens pessoais. Eu acredito que conhecer e respeitar essas forças serve para entrarmos em sintonia vibratória com elas, para que naturalmente elas nos tragam energias positivas, equilibradas e luminosas. Para terminar, eu quero dizer que esse assunto pode parecer fantasioso para muitas pessoas, mas é muito importante lembrar que o universo é a consciência única em manifestação, e sendo assim, tudo, até o que parece inerte, é vivo, é energia pulsante em ação, do mineral aos seres ascensionados. O Espírito anima os nossos corpos tanto quanto anima as estrelas e os planetas, o oceano, os animais e até o mais ínfimo grão de areia. Consciência e energia entrelaçadas em contínua vibração é tudo o que existe. Lembre-se disso quando estiver em contato com a natureza. Sintonize-se com o espírito vivo presente em uma cachoeira ou em uma fogueira acesa. Assim como o elemento ouro pode ser moldado de várias formas, como anel, como colar, brinco, pulseira, a consciência pura que nós somos se manifesta em múltiplas formas, sem deixar de ser sempre a mesma substância consciente e viva. Como sempre, fica aqui a mensagem de que devemos viver em sintonia com as vibrações luminosas, aquelas voltadas para o bem, conectadas com as correntes universais da sabedoria, do poder e da alegria. Por hoje é isso. Se você gostou desse episódio, por favor, dê o seu like aqui embaixo e olhe, não deixe de se inscrever aqui no canal para que a gente possa seguir juntos nesses estudos. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Muita paz e felicidade em sua vida.